Boa noite, doutores, boa noite, doutoras. Boa noite. Aí vamos dar as boas-vindas à doutora Leonice, que também já está a postos. Vamos cumprimentar inicialmente todos os nossos presidentes regionais, os nossos queridos suplentes, internautas, por fim, que nos acompanham todas as semanas, jornalistas, notadamente o jornalista José Luiz do Jornal O Novo, que tem a sua plataforma no Twitter, o nosso ilustre Dr. Domingos da Paz, que também é, além de advogado, é jornalista, bem como todos os demais profissionais na área de comunicação, dessa verdadeira série de profissionais comprometidos com a verdade, e não esse lixo da imprensa marrom, tipo Globo Lixo, CNN, e aí, aí se vai. É tudo uma lixeira só. A edição da live de hoje vem ao encontro dos anseios da comunidade acadêmica e, sobretudo, da comunidade jurídica, sobre o que está acontecendo em nossas cortes, notadamente a Corte Constitucional, cujos reflexos de suas decisões nefastas se estendem a todas as instâncias inferiores. E agora não bastasse o CNJ a caça de juízes conservadores. Portanto, é preciso começar um movimento nacional pela reforma do Poder Judiciário. Repito, pela reforma do Poder Judiciário. Isto que nós estamos assistindo hoje não é Poder Judiciário, é uma corte de linchamento de decisões e o absoluto arrepio de decisões previstas em nossa Carta Constitucional. Estávamos conversando há pouco com o Dr. Robson Ramos, com o Dr. Domingos da Paz, sobre esse perigo que nós estamos sendo atingidos, sobre essa decisão do processo do Lula, né? Depois, uma vez que discutiram essa questão da territorialidade, que é uma nulidade relativa e não uma nulidade absoluta, que poderia ser arguida a qualquer tempo, as nulidades relativas, como todos nós operadores do direito sabemos, que ela preclui, literalmente preclui com a decisão do trânsito em julgado. E o que nós vivemos? Uma corte ressuscitar alguém que já estava preso há mais de 500 dias, né, por uma filigrana jurídica incompatível com o direito e com a própria Constituição Federal, revestindo toda essa situação num grande mar de incertezas e da insegurança jurídica. E para debater esse nosso debate hoje, isso está relacionado diretamente à nossa questão dos bacharéis de todas as áreas de formação acadêmica e, sobretudo, nós como advogados, né, que somos, não podemos continuar a permitir tamanha agressão à nossa Carta Constitucional e, sobretudo, aos nossos princípios e valores éticos, morais e também, para não dizer, dos princípios da legalidade. Estão conosco para debater o tema a doutora Leonice de Oliveira Vieira, nossa querida presidente da ANB Nacional, vice-presidente da ANB Nacional, doutor Domingos da Paz, além de jornalista, advogado, também presidente da Comissão Nacional de Combate à Corrupção, o advogado constitucionalista, doutor Robson Aparecido Ramos. Mas antes de continuar nesse nosso debate, nosso início, nós gostaríamos, antes de mais nada, fazer uma informação que para nós é de extrema relevância. A Diretoria Nacional, diretorias regionais e filiados antecipam aqui, através desse ato, dessa live, e transmite o sempre afetuoso e carinhoso abraço ao vindouro Dia Internacional da Mulher, a ser comemorado no dia 8 de março. Portanto, todas as mulheres, meninos, meninas, mães, avós, as avós terrestres, as avós além, que já partiram, a nossa Madre Celestial, né? Queremos aqui render a homenagem a todas as mulheres brasileiras e, por que não dizer também, do mundo, pelo importante Dia da Mulher. Deus abençoe todas as nossas mulheres. Tá bom? Então, Dr. Robson Aparecido Ramos, boa noite, muito obrigado mais uma vez, sempre solícito, sempre gentil, presente em nossas lives.
para suas considerações iniciais. Boa noite a todos. Boa noite, doutora Leonice, doutor Domingos, aos colegas que estão assistindo a gente. Este assunto que hoje nós vamos tratar é de suma importância para o país, né? É um assunto que a gente, infelizmente, não vê sendo debatido nos canais de televisão. Eles falam de muita bobagem, mas de um assunto tão importante, eles não falam nada. E nós temos muita coisa para falar a respeito. Maravilha. Meu irmão, doutor Domingos da Paz, muito boa noite. Mais uma vez, gratidão pela sua brilhante presença. Mais uma estrela que brilha em nossa live, né? Boa noite. Boa noite, Brasil. Boa noite, doutor Carlos, doutor Robson, doutora Leonice, aos internautas, aos nossos irmãos bacharéis, aos advogados e advogadas filiados à ANB, né? E, como disse o doutor Carlos, antecipadamente, né, hoje dia 6, antecipadamente, parabéns a todas as mulheres do mundo, representativa na figura de Maria, a mãe de Jesus. Então, fica para o mundo inteiro o nosso parabéns, né? Hoje, eu como homem, se existo, foi porque não teve parada gay. Teve mulher. Porque hoje está tudo misturado. Está tudo misturado. Então, estão fazendo uma confusão. Homem entrando no banheiro de mulher, mulher entrando no banheiro de homem. Quer dizer, eu ainda sou de um tempo atrás, né? De uma outra geração que está indo embora, né? Então, em nome de Maria, a Virgem Maria, para quem é cristão, não estou falando de religião, estou falando de cristão. Então, está aí o nosso cumprimento para o mundo inteiro, para todas as mulheres do mundo inteiro. Parabéns mesmo, de coração. Maravilha. Doutora Leonice, antecipadamente, abraço pelo seu dia antecipado. Que Deus te abençoe sempre, hoje sempre, como mãe, como mulher, enfim, como avó. E avó. Avó de dois. Avó de dois. Para as suas iniciais considerações, doutora. Boa noite a todos, doutores, doutoras, plataforma ANB, aos demais doutores do nosso Brasil, inscritos, não inscritos naquela entidade. O meu grande abraço a todos e parabéns a todas as mulheres do nosso Brasil. Meninas, mulheres, avós, todas guerreiras, porque não é fácil, não. A vida de mulher não é fácil. E aproveitando, doutor Carlos, atende um pedido de uma mulher aqui, advogada. Bloqueia esse Admilson Vieira, por favor. Como? Bloqueia o Admilson Vieira, que está aí nessa plataforma. Não sei quem é. Aí não me estressar do outro lado com esse cidadão. Doutora, muito obrigado, em primeiro lugar, por estar aí conosco, né? A única mulher do grupo, né? E realmente dando porrada em quem precisa receber porrada, né? E precisamos levar o direito para onde ele está ausente, né? Todo mundo está dando risada aí, ele sabe do jeito que eu sou aqui, né, doutor Domingos? Eu gostaria de iniciar esse nosso debate, porque ele vai desaguar na nossa pretensão de atacar o mais grave dos problemas, que é o impedimento ao exercício profissional do direito, né, como advogados. A advocacia é uma prerrogativa prevista inicialmente pela Constituição de 1988, no artigo 133, que diz que o advogado é essencial para a administração da justiça. Esse dispositivo, ele não fala que a advogado é essencial para a administração da OAB ou para a OAB, é para a administração da justiça. E ela também não diz, esse dispositivo, de que você tem que estar inscrito naquela instituição para poder exercer a profissão. E quando o artigo 5º, inciso 13, nos remete que todo é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício e profissão, dada as qualificações que a lei assim o estabelecer, temos que invocar que essa lei trata-se da Lei 9394 de 96 e não da Lei 8906, conforme estabelecido pelo voto condutor do Melo, né?
Marco Aurélio Melo, quando do julgamento daquele fatídico recurso extraordinário 603.583. Os itens apontados, inclusive requeridos nos pedidos, foram, em sua maioria, rejeitados, né, porque não foram discutidos e não foram debatidos. O que se discutiu naquele fatídico 603.583 foi que havia faculdades demais, que haviam profissionais demais, que haviam escolas ruins, que os professores faziam de conta que ensinavam, que os alunos faziam de conta que estudavam e que as faculdades faziam de conta que formavam. Quer dizer, estava o 603.583, um recurso extraordinário absolutamente revestido das mais absurdas invocações que é o ativismo judicial. E nesse diapasão, eu gostaria também de trazer também outro aspecto que não é só na área do direito. Veja, por exemplo, que eles estão tratando agora da neohermenêutica. Doutor Domingos da Paz, depois vamos falar dessa neohermenêutica. Aliás, esse evento do ativismo judicial destrói um importante fundamento da República, que é o sistema tripartite, né? Porque há uma invasão de competências de um poder sobre o outro, de uma forma tão cruel e criminosa que a Constituição passou a ser um gibi de cabeceira de cama, né? E um outro também, detalhe importante, isso aí é coisa do Barroso, do princípio da dignidade, atacar o princípio da dignidade humana. É um vassalo, é um saco sem fundo, onde se deposita tudo que é lixo lá para dentro e não sabe para onde que se vai. Porque tem um detalhe que diz a sociedade aberta dos intérpretes, perdão, do alemão Peter Heberli. Eu até fiz esse sublinho, eu grifei esse texto, traduzido para o português pelo ministro da Corte Suprema do Brasil, Dr. Gilmar Mendes, que ele sustenta que todas as pessoas devem ser intérpretes da Constituição Federal. A questão é que isto traz de praticidade. O que se traz de praticidade a todos nós? Com esse entendimento, ONGs poderiam ser intérpretes de uma Constituição. Entidades dos direitos humanos poderiam ser intérpretes da Constituição. Logo, todo mundo poderia estar dando palpites, né, pitacos na Constituição, no sentido de dar interpretação conforme o seu próprio bel prazer. Esta, portanto, seria uma das sociedades abertas do intérprete da Constituição Federal. Outro detalhe também, a mutação constitucional, Dr. Robson, Dr. Domingos, doutora Leonice. A mutação constitucional é dada ao arrepio da interpretação do intérprete, hoje da própria corte. Cria-se conflito de normas formalmente constituídas e materialmente constitucionais. Outra questão do ativismo judicial do STF é a questão da possibilidade do aborto. Lembra daquela questão do aborto que foi discutido lá num recurso extraordinário? E o próprio Roberto Barroso disse que no 3º mês de gravidez as mulheres poderiam interromper a gravidez. Isso é da relatoria dele de um processo que tramita no Supremo Tribunal Federal. Ele se utiliza dos fundamentos de um determinado jargão ativista, que é a igualdade da mulher, já que os homens não engravidam. Fala nesse jargão também que da equiparação plena de gênero. Olha que coisa absurda do ativismo. O impacto da criminalização sobre as mulheres. A tipificação penal produz a discriminação social. Porque as mulheres pobres não têm acesso à clínica ou médicos particulares para realizar procedimentos abortivos. Nós sabemos que só existem 2 possibilidades legais do ponto de vista do Código Penal da possibilidade do aborto, que é eventual estupro com risco de vida, né, ou do feto, risco de vida da mãe, ou do feto, ou do próprio estupro, né?
Então, e também daquela questão da entidade autopercebida. Quem não se lembra dessa imunda interpretação? Então, nós estamos vivendo hoje realmente uma decadência da interpretação de uma corte constitucional que deveria de estar muito mais voltado aos interesses da própria lei em si e não apenas a lei dada a interpretação de acordo com a vontade e de acordo com os ativistas da própria Corte Judicial. Então, essa questão da OAB, né, em que o recurso extraordinário 603.583, que ataca tudo menos o direito posto. Essa questão do ativismo judicial, do aborto, né, da transcendência dos motivos determinantes. Quem é que não gosta de uma frase tão bonita como essa, expressa pelo Roberto Barroso? E nós estamos diante de uma verdadeira decadência do direito constitucional. Aqueles que têm livros escritos sobre direito constitucional, eles deveriam ser jogados no ralo do desperdício ou no ralo do vaso sanitário, porque para nada servem. Para a corte julgar com tamanha insanidade, agora querendo ressuscitar matéria julgada como matéria de direito tributário, querer revisar depois de julgado, meu Deus, onde vamos parar, doutora Leonice, doutor Domingos da Paz e doutor Robson Ramos? Vamos começar com o doutor Domingos da Paz. O que fazer, doutor? Para onde vamos correr? O irmão estava falando aí, eu estava rememorizando aqui. Em 92, eu saí candidato a prefeito numa cidade aqui do interior. E, por conseguinte, eu tive que aprender muito com a lei eleitoral, porque eu não tinha dinheiro para pagar advogado na época, então eu tinha que aprender muito. E eu estudava. Tanto é que eu fazia os recursos para os advogados da cidade. Eles me procuravam, eu fazia o recurso. E, naquele tempo, não precisava de advogados para gerir as questões eleitorais. Então, não era necessário, como se exige hoje, a necessidade de ter um advogado. Então, qualquer cidadão podia advogar. E eu lembro que eu fiz até mandado de segurança no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, porque é o que a gente fazia, porque a gente estudava para isso aí. E isso em 92. Então, eu lembro que de 92 para cá, muitas águas rolaram, porque aquela corte de 92 dá saudades. Daquele pessoal não tem mais ninguém aí. De 92 não tem mais ninguém aí. Trocaram tudo. Trocaram as pessoas, não foi para melhorar, foi para piorar. Esse pessoal que está aí, todos eles, sem exceção, exceto esses dois que entraram, os dois novos que entraram aí, o Nunes Marques, né, e o Mendonça. Mendonça. Aí, o restante só fazem o ativismo judicial. Somente para isso. Eu, inclusive, tenho uma ação minha aqui no Tribunal de Justiça aqui em São Paulo, que eu cito o Moraes e cito o Barroso como ativistas judiciais. Por quê? Eles até escreveram um livro a respeito disso. E eu cito a obra deles e cito os trechos que eles fazem do Poder Judiciário, o ativismo judicial, numa ação que uma pessoa que entrou contra mim, porque eu tinha colocado no meu jornal, né? E ela achou que eu cometi crime de difamação, de injúria, e uma outra porcaria. E a palavra que ela se segurou para isso aí era concubina, porque eu tinha falado que era concubina do prefeito da cidade. E ela achou que fosse assim uma coisa assim pejorativa. E aí eu fui buscar os estudos do Moraes e do Barroso, com referência a isso aí. Então, você vê, o ativismo judicial e esse recurso que está em São Paulo, o recurso de apelação que está em São Paulo, está em cima disso, do ativismo judicial. Ou seja, o juiz deixou de atender as causas jurídicas, deixou de atender as causas do direito, deixou de atender as provas circunstanciais que foram apresentadas e praticou o ativismo jurídico. E nessa atividade jurídica, nessa coisa horrorosa,
porque não tem pé, não tem cabeça, é coisa que não tem fundamento na legislação. O que procurar não tem legitimidade. E acabam colocando as pessoas em situação difícil, porque você tem que buscar a sua defesa em obras de ONGs, né, que praticam o ativismo, né, o ativismo ambiental, que praticam o ativismo acabei de falar, do LGBT. Então, isso aí não é cumprir a segurança jurídica, não é fazer com que a segurança jurídica que o país tanto precisa seja cumprida. Ou seja, quando eu comecei a advogar em 92, eu lembro bem que eu tinha bons professores, né? E eles falam para mim, você nunca pode esquecer de pôr na sua petição alguma coisa com referência à Constituição Federal. Por quê? Você, colocando matéria de direito constitucional, você, consequentemente, você leva o processo ao STF. Né? Ou isso é por o que se quiser. Por o que se quiser, que não resulta em nada, em absolutamente nada. Não tem mais esse respeito pela Constituição. Ou seja, quem é o guardião da Constituição, segundo a própria Constituição, é eles. Mas mudaram tudo. Hoje, cada ministro tem a sua própria Constituição, então fica difícil de você operar no direito. É muito difícil. Daqui um pouco, o estatuto do partido do PT, o Partido Comunista, vai ser a nossa Constituição. Né? Eu quero saudar, além de fazer um comentário, o meu ilustre conterrâneo, Dr. Carlos Xandão, né? Que é o meu grande irmão aí de farda do Rio Grande do Sul, nós fomos colegas de academia, e ele já atua na área do direito, já tem a carteirinha dele, mas ele disse, longe de ser uma entidade de ensino irresponsável, logo, caríssimo doutor, estamos dentro de um enorme negócio, e realmente é isso, onde oferecemos o correto e o digno, e chegaremos lá. Nós vamos vencer essa batalha, eu não tenho dúvida. E, dadas as devidas proporções, o leão deita de tanto que recebe pancada no calcanhar de Aquiles. Né? Ele vai deitar. E essa gente que nos impede hoje ao exercício profissional, mal sabe que o dano que causam não são aos que não podem trabalhar, mas à própria sociedade e ao próprio direito. Quando você faz um TCC, aqui nós todos fizemos o TCC, trabalho de conclusão de curso, se você fizer uma prova e apresentar o seu trabalho de conclusão, e que esse trabalho ofusque o seu coordenador, o seu professor, você pode ter certeza que vai ter problema. Né? Vai ter problema. E isso acontece em todas as universidades. As estrelas devem ser eles. Você nunca pode saber mais. Eles não se dão esse capricho de dizer, olha, esse é o aluno que eu entrego aqui forjado na faculdade da qual eu fui professor. É tipo os pilotos que se formam nos aeroclubes, né? Alguns vão para os mais diversos rincões pilotar os melhores e mais potentes aviões do mundo. E essa gente que dá o pontapé inicial nesses aeroclubes aí, que poderiam dizer, olha, esse aluno realmente foi meu. Não, causam um verdadeiro, travam uma guerra, né, porque o cara venceu. E isso é tão triste na nossa área do direito, é assim. Né? Nós tivemos professores aí que são uma verdadeira pérola, mas tem outros que são um fiasco. Né? Você não pode chegar perto com um balde d'água para apagar a tocha do cara, né? Porque ele fica irresignado. Dr. Robson Ramos, depois vamos escutar a doutora Leonice, porque essa matéria do direito de trabalhar e o direito que nos foi impedido pelo RE 603-583 e os atos seguintes não podem parar onde pararam, Dr. Robson. Mas me permite apenas fazer um comentário à parte. Hoje à tarde, eu entrei lá no site da Secretaria-Geral da Presidência da República para saber dos nossos direitos de petição, o nosso pedido de emitir um decreto para que houvesse o cumprimento da Lei 12.605 por parte do Presidente da República, e os processos estão lá como conclusos.
Só que nenhuma peça você tem acesso. Eles não liberam, não permitem o acesso, mesmo sendo você o autor da representação. Então, hoje à tarde eu me debrucei sobre isso, fiz um requerimento pedindo direito de acesso, né, às decisões, a cada passo dado, a cada movimento processual, porque nós somos os legítimos interessados no resultado final. Então, foi protocolado hoje à tarde em 3 processos. Vamos aguardar agora o que a secretaria vai fazer. Eu quero a disponibilização do resultado das decisões. É isso que nós precisamos. E também fizemos a movimentação, doutora Leonice, lá no Tribunal Regional Federal, com relação ao pedido do cartão da assinatura do Itamar Franco, né, que é o cartão de assinaturas que ele tem lá no cartório de Brasília. Então, isso foi peticionado lá em outubro do ano passado e parece que o juiz sentou em cima dessa nossa petição. Bastava apenas dizer, autorizo a expedição do cartão, pronto. Não, mas aí tem que dar vistas ao Ministério Público. Meu Deus, esse é o nosso direito, nosso poder. Foi pedido o recolhimento das custas, foi recolhido as custas. Foi recolhido. Não dá andamento. Sentaram, andamento do feito. Sentaram em cima do processo. E deve ter alguma lógica, alguma razão para isso tudo. Doutor Robson. Pois é, doutor Carlos e nobres colegas, nós vamos tratar hoje, então, desse ativismo judicial. Para iniciar esta fala, eu gostaria de ler um trecho do livro do Luiz Roberto Barroso, e uma frase também aqui do Alexandre de Moraes. E depois nós vamos ver de onde foi que eles tiraram essas ideias. Então, o Barroso, no livro de Direito Constitucional dele, ele diz o seguinte aqui: a ideia de ativismo judicial está associada a uma participação mais ampla e intensa do judiciário na concretização dos valores e fins constitucionais, com maior interferência no espaço de atuação dos outros poderes. Então, ele se permite invadir os outros poderes. Meu Deus. A postura ativista se manifesta por meio de diferentes condutas que incluem a aplicação direta da Constituição a situações não expressamente contempladas em seu texto. Isso é fala do Luiz Roberto Barroso. Esse cara está na corte, né? Pois é, o texto é dele. Então, por imposição de condutas ou abstenções ao poder público, notadamente em matéria de políticas públicas. Então, veja o tipo de pessoa que está na corte e o tipo de absurdos que ele defende no livro dele. Aí vem o Alexandre de Moraes. A partir de uma série de precedentes, o tribunal passou a admitir soluções normativas, olha só, para a decisão judicial. Ora, a decisão judicial passou a ter caráter de lei, né? Então, veja o tipo de argumento que essas pessoas usam e que viola o bom senso de qualquer cidadão. Aí, quando a gente vai investigar de onde eles tiraram essas ideias, como a ideia da Constituição viva, né? Essa ideia de Constituição viva, ela é antiga. Ela começa lá em 1920, mas veja o problema, como é que funciona. O primeiro cidadão a dar essa ideia de Constituição viva foi o juiz Oliver Wendell Holmes, exatamente, da Suprema Corte Americana, em 1920, mas ele
falava que a Constituição era como um organismo proteico e equiparava a Constituição à evolução das espécies, do Darwin, a evolução dos animais, que demora milhares de anos. Então, a evolução das espécies não acontece do dia para a noite, demora milhares de anos. Essa analogia criada pelo Oliver Wendell foi deturpada para a evolução dos vírus, que se modificam dia a dia, por todo dia, toda semana. Então, aqui existe uma fraude intelectual, uma falácia. E também tem aquela questão do Ronald, tem aquela questão do Ronald Darwin também, né? Que ele diz que parte do pressuposto que o direito é interpretativo, de maneira que os juízes devem decidir o que é o direito. Será isso, doutor, mesmo, hein? Então, nós vamos ver... o problema é o seguinte, eles pegam uma afirmação lá do passado e deturpam. Então, quando se fala em Constituição viva, se está se referindo à evolução dos animais, que demora milhares de anos. E aí, eles modificam essa interpretação para a evolução dos vírus, que se alteram toda hora, né? Mas essa ideia, ela é contestada, né? Eles falam os que são a favor, mas não falam dos que são contra. Aí nós temos aqui o juiz Anthony Scalia, da Suprema Corte Americana, também, que ele diz que não é competência do juiz, do magistrado, alterar o texto da Constituição. Isso é competência do Congresso. Não é competência do magistrado interferir em costumes, né? Ele não tem que decidir sobre aborto, suicídio, suicídio assistido, casamento entre pessoas do mesmo sexo e demais temas polêmicos. Isso é competência da sociedade e do Congresso, e não do magistrado. Então, existem juízes que contestam essa ideia de que a Constituição é viva e sofre mudanças como se fosse um coronavírus. Então, o que nós temos que entender, na verdade, que essa ideia de ativismo judicial não pode ser vista como um ato jurídico de jurisdição, de judicância. Ele é um ato ilícito. Quando o juiz está praticando o ativismo judicial, ou ele está violando a lei, ou ele está agindo sem respaldo da lei. De qualquer forma, esse ato é nulo, ou é antijurídico, ou é um ilícito penal. Portanto, a gente não pode aceitar o ativismo jurídico como algo natural, porque não é natural. Ele viola a Constituição, ele contraria os costumes da sociedade, ele viola a lei. Somente a lei pode criar ou extinguir direitos. E não se pode criar direitos, como acontece, né, através do ativismo judicial. Eles usam um argumento falso para justificar a ideia de que, quando o juiz está criando um direito que não está previsto na Constituição, ele está legislando. O juiz não legisla. Quando ele pratica aquele ato que está previsto na Constituição, que é o mandado de injunção, ele concede um direito que não está regulamentado em lei, porém está previsto na Constituição. Nesse caso, ele não está praticando um ativismo jurídico. Por quê? Porque ele não está criando nada, aquele direito já está previsto na lei, está previsto na Constituição. Então, ele está concedendo um direito que já existe na Constituição, ele está adequando o fato ao direito. Isso não é ativismo, porque já tem previsão legal. Essa é a diferença. Agora, quando ele concede um direito que não está previsto na lei, aí é ativismo judicial. Esse ato é nulo, ou ilícito, ou um ilícito penal.
não se deve confundir o mandado de injunção como uma permissão para o juiz legislar. Não é isso que está acontecendo. A Constituição já criou o direito. Então, quando ele concede o direito que não foi regulamentado por uma lei, né, mas já existe na Constituição, ele não está legislando, ele está aplicando a lei ao fato concreto. Não é ativismo judicial, por exemplo, quando um juiz se opõe veementemente contra um fato que é ilícito, por exemplo, a bigamia, né? A bigamia, um juiz que atua contra a bigamia, ele está agindo dentro da lei, né? E de acordo com a vontade da sociedade. Isso não é prática de ativismo. Agora, quando ele prega o casamento entre homens, que não tem previsão legal, e ele cria, né, entre aspas, uma norma, ele não está criando lei nenhuma, ele está agindo de forma ilegal. Aliás, inclusive, isso conflita com o artigo da Constituição que trata da família, né? O núcleo familiar, exato, como é formada a família. Quem cria a lei é o legislativo, o poder legislativo. E nós temos que começar a colocar essa questão do ativismo judicial como um ato nulo ou um ilícito penal. Depende se ele está contrariando a lei para praticar aquele ato, conceder um direito que não existe, né? Ele está praticando um ato que é nulo ou é um ilícito penal. Nós temos que ter uma postura sobre o ativismo judicial que é de mais contestação e não de aceitação. Mas, doutor Robson, a questão da aceitação, veja só como, doutor Domingos, doutora Leonice, a hora que vocês quiserem entrar no debate, é só pedir, vamos lá. A questão o problema está nas faculdades, as pessoas dizem amém aos professores, não questionam, não participam, o negócio parece estar lá dentro, os caras estão sentados lá, absorvem tudo aquele lixo, não questionam, não estudam, não leem, né? E aí vem essa pérola toda aí, falar essa falácia, dizer que o juiz pode, de acordo com seu livre convencimento, dar interpretação conforme. É isso que acontece. Exato, e isso aí vem de fora para cá. Essa ideia de que o texto escrito não tem nenhum significado. Ele só passa a ter um significado após a interpretação do juiz. Isso é um filósofo estrangeiro também, um jurista estrangeiro, se não me engano, não me recordo o nome dele agora, mas é da Europa. Ele coloca que o juiz tem a liberdade de interpretar a lei segundo a sua convicção. Então, por exemplo, lá no livro ele fala esse exemplo, ele cita esse exemplo. Ele cita um exemplo, que se numa sala tem uma placa de proibido fumar, esta placa não tem significado nenhum. Depende da interpretação do juiz. Então, o que acontece? Esse exemplo é do livro. De manhã, uma pessoa, na interpretação do juiz, pode fumar naquela sala. À tarde, o mesmo juiz, com outra pessoa, ele interpreta que não pode. Então, veja, a placa não tem nenhum conteúdo semântico, não significa nada. O que dá significado para aquela placa é a interpretação do magistrado. Mas isso é uma loucura, né? Uma maluquice que sai da cabeça dessas pessoas lá fora, e os juízes daqui, né, os autores, né, traduzem e trazem para o Brasil. Aqui se pratica como se fosse uma realidade. Muitas vezes isso não é praticado no país do cara. Lá no país de onde isso surgiu, é só a opinião de um sujeito que não tem relevância nenhuma lá fora. Mas é trazido para cá como se fosse um gênio que teve essa ideia e se aplica. Uhum. Tem um texto que eu costumo citar também, que é de um filósofo, um sociólogo chamado Emile Durkheim. Ele fala sobre educação.
E ele ensina que o adulto não tem que educar ninguém, que a criança tem que se autoeducar. É a criança que vai criar. Só que depois, ele usa lá umas 20 páginas do livro falando sobre a educação. Aí lá no finalzinho, quando ele termina, ele coloca assim, olha, isso é só uma opinião minha, eu não sei se vai dar certo, porque não foi testado em lugar nenhum. Aí o imbecil vai lá, o cara do MEC, vai lá, pega esse livro e traz para cá como se fosse a 8ª maravilha do mundo, sendo que o autor, lá no título original, ele fala, olha, não sei se dá certo, só estou dando uma ideia. Não há nenhum envolvimento empírico na matéria, né? Então, a mesma coisa acontece com o direito. O imbecil vai lá, lê o livro, fica, nossa, que maravilha. Mas não foi usado nem lá no país dele. Aí põe aqui. E a consequência é o caos. Né? Então, esse tipo de interpretação de que na lei não está, a letra da lei não significa nada, aquilo só vai significar alguma coisa após a interpretação do juiz. Ou o cidadão é muito, tem um QI muito baixo, ou ele tem muita má fé. Pois Por quê? Oi? Me faz lembrar aqui uma situação em 92, quando eu estava advogando eleitoralmente, uma situação do juiz, ele deu uma sentença e baseou, coisa eleitoral, e baseou na cabeça dele. Ele praticou ativismo judicial ali. Eu não concordei. E o candidato tinha dinheiro. Aí eu falei para ele, olha, só tem um jeito de você matar o que o juiz falou aqui. Como assim? Falei, vamos procurar o autor da lei. Como assim? Pô, o autor da lei. Ele vai te dar a interpretação legítima, originária. Aí fomos buscar o Thales Castelo Branco, acho que de São Bernardo, parece. Aí fomos no escritório dele. Aí ele cobrou uma fábula de dinheiro, mas ele deu parecer sobre aquela lei que o juiz havia interpretado. Eu não. A interpretação, quando eu propus a lei, está aqui, ó, foi isso. Derrubou a tese do juiz. Então, quem pode interpretar é o autor.